Olá, tudo bem? Bem-vindo ao segundo programa do Direto ao Ponto. A bancada dessa semana é formada por Doni de Oliveira, radialista santacruzense, por Dário Miguel, jornalista e radialista da Band FM, Diego Singulani, jornalista e radialista da 104 FM do Jornal Debate, e André Rubio, jornalista do Achei Santa Cruz. O convidado que ocupa a poltrona do Direto ao Ponto dessa semana é controverso. Desistiu da candidatura a prefeito de Santa Cruz em 2012 para dar lugar a Otacílio Parras, que venceu e se reelegeu 4 anos depois. Com isso, tornou-se o homem de confiança do governo e chegou a comandar a Codesan, realizando uma grande reestruturação na autarquia municipal. Desgastado após diversos escândalos na justiça, ele acabou deixando a administração a contragosto e hoje é processado pelo mesmo governo que ajudou a eleger. Cláudio Gimenez é filho de Sinira e Rafael Gimenez e pai de Rafael Neto, de 15 anos de idade. Viveu até os 11 anos de idade no bairro rural do Caetê, na região de Sodré, de onde migrou com a família para São Paulo em 1971. Se formou em técnico em contabilidade, sendo habilitado pelo Conselho Regional de Contabilidade. Cursou até o 3º ano do ensino superior em administração de empresas. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores no seu surgimento, tendo sido um dos fundadores do Diretório Distrital da Penha, na zona leste da capital. Também participou da fundação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Foi membro da oposição sindical dos securitários, tendo disputado a eleição para a diretoria do sindicato em 1986, como candidato a vice-presidente na chapa. Em 2002, retornou para Santa Cruz. Convidado em 2009, aceitou o convite para presidir o Partido dos Trabalhadores do município. Cláudio Gimenez, bem-vindo ao programa. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter aceitado participar da bancada. E eu já começo com a seguinte pergunta. Estamos em um ano pré-eleitoral e você é um dos que se manifesta ativamente na política da cidade. Existe um interesse ou existe uma vontade de participar ou de voltar para a política no ano que vem, 2020? Tudo bem, Renan? Gostaria de inicialmente agradecer o seu convite para participar desse programa, e ressaltando que é sempre bom, né, que se abrir espaço para que as pessoas da comunidade possam interagir, conversar, trocar ideias, e acho que deveriam existir mais espaços como esse, e quanto mais a gente conversar, eu acho que melhor as coisas podem ser realizadas. E aproveito para saudar os seus colegas que vão participar dessa entrevista, o Doni, o Diego, o André, o Dário, e a equipe que costuma ficar aí atrás das câmeras, né, que geralmente ninguém vê, né? Aqui ainda vão aparecer um pouquinho, né? Mas eu também gostaria de fazer uma saudação toda especial para uma pessoa que está participando, que está numa situação que eu acho que não deveria estar. E assim, eu gostaria de, dentro aqui do meu limite, né, fazer essa saudação, né? Lula livre. E agora, entrando na sua questão, eu sempre fui de opinião de que nós antecipamos demais o processo eleitoral. Quem está governando sempre vai querer ter um candidato, ou seja, para disputar uma reeleição, ou seja, para fazer um sucessor. Quem está na oposição vai estar sempre querendo também alavancar uma candidatura. Mas nós já estamos falando de eleição aqui em Santa Cruz desde o ano passado, na verdade. E agora, em junho, julho, já se apareceram concretamente nomes, pré-candidatos no campo da oposição, pré-candidatos a prefeito e vice no campo da situação. E essas pessoas, e esses pré-candidatos no campo da oposição, não à toa são vereadores, né? Então, eu acho que quando a gente antecipa demais isso, começa a contaminar o dia a dia. O vereador na Câmara, ele começa a botar essa lógica da eleição em tudo que ele faz lá. Eu sei que a gente sempre toma por base que as pessoas são corretas, honestas, né? Eu sei que essas pessoas vão sempre tomar todo o cuidado possível para que isso não ocorra. Mas acaba ocorrendo porque está se antecipando o processo demais. E isso vale também para quem está no executivo, na administração. Principalmente, particularmente nesse caso agora, onde nós temos um pré-candidato indicado pelo prefeito, que faz parte da administração. Então, queira ou não queira,
acaba tendo alguma consequência isso, né? Pode vir a acabar atrapalhando a gestão que essa pessoa faz lá no seu campo, né? Então eu acho que não deveria ser assim. Outro dia eu vi na imprensa aí que o presidente da República, que não terminou nem o primeiro ano ainda, dizendo que está pensando em disputar a reeleição. Quer dizer, ele vai colocar esse primeiro mandato inteirinho em cima da lógica da reeleição. E acho que isso, o país perde com isso, na nossa realidade aqui, a cidade perde com isso. Por isso que eu e mais alguns companheiros aí, nós decidimos que nós só vamos falar do processo eleitoral a partir de fevereiro do ano que vem. Antes disso, nós não vamos falar, porque a gente acha que não contribui com a cidade tratando disso com tanta antecipação. E por que fevereiro? Fevereiro porque é quando você já começa na contagem regressiva para cumprir alguns prazos que a Justiça Eleitoral impõe, que é filiação, estruturação de partido, transferência de filiado de um partido para outro, enfim. Nós vamos tratar a partir daí. Antes não. Mas, simplificando a resposta, evidentemente que nós estaremos participando do processo eleitoral, nem que for no dia da eleição e lá depositar o votozinho lá na urna, entendeu? Isso também é uma participação. Então, no mínimo essa participação eu vou ter. Eu não vou ficar no bar tomando cerveja, não vou votar não, porque eu não gosto de nenhum candidato. Eu vou lá, vou depositar meu voto, mas é possível que a gente tenha uma participação um pouco além disso daí, né? Oi, Cláudio, tudo bem? Eu ia fazer a primeira pergunta ligada à Codesan, mas para não perder o gancho de eleições, primeiro, você falou em antecipação, né, desse processo eleitoral. Eu me recordo que numa entrevista a mim na 104 FM, você talvez tenha sido o primeiro a declarar, a primeira pessoa pública a declarar apoio a um possível candidato a prefeito. Na época, o Luciano Severo, vereador, que era líder do governo na Câmara. Muita coisa mudou de lá para cá, muita água passou embaixo da ponte. Eu queria saber a sua opinião hoje em relação ao Severo como possível pré-candidato. E também você citou essa queima de largada, tanto da oposição, já que temos alguns pré-candidatos na Câmara, isso pode atrapalhar o processo legislativo, como também do lado do governo. Você acha que uma administração que é bem avaliada, como a do Tacílio, pode, digamos assim, ficar conturbada nessa reta final com o uso da máquina pública, pensando nas eleições do ano que vem? Respondendo essa questão, Diego, eu diria o seguinte, que, só para vocês terem uma ideia, em 2012, a primeira providência que nós tomamos em relação àquela eleição, e olha que nós éramos do campo da oposição naquela época, foi no dia 29 de janeiro de 2012, onde nós fizemos o primeiro encontro do PT e onde foi consagrada a minha pré-candidatura a prefeito, já que, como é conhecimento de todos, até então o doutor Otacílio não tinha lá seus impedimentos para se posicionar como candidato. Então, só no ano da própria eleição. E depois, só mais para frente, que a gente começou a tratar mais intensamente. Essa pessoa que você citou, ela nunca fez parte do nosso grupo político. Nunca fez. Sempre esteve no outro lado, no outro campo. Mas encostou aí em 2016, possivelmente porque não teve coragem de ir para uma candidatura majoritária para enfrentar o prefeito que ia para a reeleição. E encostou com aquele discurso, não, olha, sua administração está ótima, eu vou apoiá-lo, vou ser candidato a vereador apenas, tal, e foi junto, participou dos comícios, das andanças, começou até como líder do governo no primeiro ano, enfim, e depois todo o resto da história já é de conhecimento. Então eu acredito que quanto a contaminar, usar máquina, eu não acredito mais nisso, Diego. Primeiro que a legislação hoje ela está tão rigorosa, né? Está tão firme, tão positiva, que não permite mais esse tipo de coisa. Se alguém ousar fazer isso, com certeza, se for um candidato, vai ser punido. Se for alguém que nem vai ser candidato, talvez tenha algum tipo de punição também, né? Eu acho que nesse aspecto nós avançamos, amadurecemos bastante. E é claro, né, também depende de qual governo que você tem, né? Eu tenho certeza que no governo do Dr. Tacílio isso jamais aconteceria, nem por parte dele, nem por parte daquele que ele está alavancando como candidato e nem por parte de ninguém que compõe a sua equipe. Isso eu posso falar, não sou advogado dele, mas posso falar com toda a tranquilidade. Você citou anteriormente, o pré-candidato a prefeito é membro do governo, é o secretário de Saúde.
mesmo que indiretamente, não pode atrapalhar a pessoa ter que estar preocupada com a eleição ao invés do comando da pasta? Você acha que isso não vai influenciar em nada? Por isso que eu falei inicialmente, respondendo a questão do Renan, que nós jogamos isso para o ano que vem. Nossa primeira providência, caso a gente decida ter uma participação mais direta aí com o lançamento de chapa e tal, ou declarar apoio às chapas ou os pré-candidatos existentes que existirão à época, a gente está jogando isso para o ano que vem. Exatamente, pode acontecer, pode não acontecer, mas para evitar isso, para prevenir isso, nós jogamos isso para o ano que vem. Não faz sentido agora, não faz sentido o presidente da República, que não completou um ano ainda, já falar em reeleição, né? Não, eu acho que nós precisamos baixar um pouco isso, precisamos ter um pouco mais de tranquilidade e fazer o trabalho. Tem gente que já dá o mandato do doutor Otacílio como terminado já. Ora, nós temos, fora esse ano ainda, que nós ainda estamos em setembro, nós temos o ano que vem inteirinho ainda, e o que a gente sabe é que tem um monte de coisa em andamento para ser iniciada, para asfalto para fazer, enfim. Então tem muito governo ainda de doutor Otacílio pela frente para ser feito. E a eleição é só no início de outubro. Então, eu acho que essa antecipação não contribui. É claro que você reunir grupo político, conversar com a imprensa, trocar ideia, falar, isso não tem problema nenhum. Mas hoje, já desde junho, julho, nós já temos candidatos já definidos nos dois campos, oposição e situação. Então, eu acho que não contamina pelo perfil do governo do doutor Otacílio, mas não é prudente, né? Não é prudente. Acho que tinha que ser realmente o ano que vem. André? Ainda mantendo essa questão do Severo, do apoio seu Severo naquele momento, a gente, como o Diego disse, falou muito bem naquela entrevista, o senhor apoia declaradamente e até podemos dizer que o senhor dá esse pontapé inicial nessa corrida já, lançando naquele momento o Severo como virtual candidato. O senhor meio que inicia isso também, avançando esse sinal, vamos colocar assim. Em que momento especificamente que o senhor deixa de querer apoiar o Severo ou o Severo deixa de ser o homem da vez, na sua visão? Vamos só corrigir um pouquinho aquilo que eu falei lá na 104, né? Eu sei que as manchetes da imprensa, do jornal, em cima daquela fala, foi de que eu lancei o nome dessa pessoa aí para prefeito. Eu disse, é diferente, né? As palavras valem o que elas são, né? Eu disse que eu poderia apoiar o nome dele. E falei isso respondendo uma questão que o comentarista dele tinha levantado. Que ele foi puxar uma coisa lá de 2008, 2004, dizendo que pós-eleição eu havia feito críticas ao então candidato Otacílio. E eu brinquei com ele dizendo que, olha, você não precisa puxar uma coisa tão antiga, né? Vou falar agora aqui, ainda usei a expressão, se eu não estiver enganado, pelo andar da carruagem, né? Então, eu não coloquei como um fato definido, concreto, né? Pelo andar da carruagem, mas a carruagem caiu no precipício, logo em seguida, não demorou muito, entendeu? Então, eu não lancei nada. Mas em qual momento que o senhor pensa em falar, não, esse não pode ser meu nome, ou não... Já foi falado, eu já falei isso publicamente. Quando a carruagem sai do eu já falei publicamente isso, por isso que eu posso falar isso sem problema nenhum. Já falei publicamente e o doutor Otacílio também falou em emissora de rádio publicamente isso daí. Uma vez a gente estava lá no cafezinho da Codesan e o Otacílio brincou, né? Porque tem muita conversa, você vê, nós estamos vendo, né, toda a Vaza Jato, né? Soltando todas as conversas assim de como membros importantes do Judiciário, né, Ministério Público, né, conversam informalmente, né, mas quando você torna isso público, cria um problemão, porque você usa um dialeto aí na informalidade, mas quando você está num ambiente mais formal, você fala de uma forma diferente, mas no fundo você está falando a mesma coisa, né? No caso da Vaza Jato serviu para mostrar que os procuradores, o juiz, estavam com uma postura talvez não tão correta, porque tinham assumido um lado da questão. Mas ele brincou dizendo assim, olha, essa pessoa aí está tão, tá indo tão bem como líder do governo, tão perfeita que lá na frente não tem como a gente não apoiá-lo para prefeito, né?
E eu respondi dizendo o seguinte, porque eu nunca confiei nessa pessoa, que eu falei, ele nunca foi do nosso campo político, encostou em 2016, por falta de opção, por não ter coragem de ser candidato a prefeito contra o Dr. Otacílio. E eu falei, olha, parece tão perfeito, que eu não consigo ver sinceridade na cara dele, em nada do que ele fala. Tudo, para mim, parece que tem uma outra pessoa por trás daquilo que está saindo, parece que tem uma outra intenção por trás. E não demorou muito, logo depois, isso veio a público através do relatório da CPI. Recomendou lá a substituição imediata da diretoria, mas na verdade era só eu, porque o outro diretor, nós éramos apenas em 2 diretores, ele continua lá até hoje, e tinha que continuar mesmo, porque o Frank é um cara excepcional, espetacular, conhece a cidade com a palma da mão, né? Principalmente o que tem embaixo da terra na cidade. E foi essa conversa que nós tivemos. Então, e a carruagem, ela foi para o abismo lá na questão da CPI. Porque a coisa é assim, é interessante, se você permitir, Renan, eu vou alongar só um pouquinho essa pergunta dele, porque ela é muito boa, né? E eu vinha pensando nisso, né? Inclusive eu estou tomando uma série de providências agora aí nesses próximos dias, em cima desse negócio aí do relatório da CPI. E mais uma série de providências aí que eu estava correndo atrás aí, procurando emprego e tudo mais, mas agora eu estou dedicando um tempo para limpar a área, né? Tirar as coisas da minha frente, de tudo aquilo que que foi falado que não corresponde à realidade, aos fatos. Então é o seguinte, esse negócio aí, do relatório da CPI, que é onde a carruagem foi para o abismo, ela não foi para o abismo só porque citou meu nome lá, página sim, página não também, mas pela qualidade da citação, pela qualidade das informações que estão lá. E informações essas que nós contestamos através daquele relatório que nós fizemos lá na Codesan na época. Só que aquele relatório, ele não teve repercussão. Eu acredito que nenhum de vocês leram aquele relatório da Codesan, eu imagino. Se leram, parabéns, mas eu acredito que não leram, né? Por quê? E aquele relatório porque aquele relatório foi encaminhado para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Prefeitura, para a Câmara Municipal, e publicado no site da empresa. Isso acabou sendo processado. Acabou gerando um processo contra mim por causa disso. Mas tudo bem, está lá em recurso, vamos aguardar. Então é o seguinte, você tem um fato, né, que é a minha gestão na Codesan, e tem 2 versões, sendo que a segunda versão saiu agora recentemente, né, não muito tempo atrás. A primeira versão é o relatório da CPI, que falou lá e foi amplamente reproduzido, principalmente pelo Diego, lá no programa dele, pelo jornal do colega dele, onde essa é a conclusão do relatório, eles só reproduziram, né, não criaram esse fato, mas reproduziram com a mesma ênfase, né, de que a minha administração na Codesan foi uma tragédia. É isso que eles falaram, é isso que o relatório diz, foi uma tragédia. Agora, para ela ter sido uma tragédia, ao invés do Tribunal de Contas aprovar a minha gestão em 2016, ele deveria ter mandado me prender, deveria ter me multado, deveria ter, enfim, me exilado para a China, entendeu? Mas não, o Tribunal de Contas aprovou a minha gestão em 2016. Rejeitou 2015. E vai aprovar de 2017 também. E a 2018, onde eu participo só no início, assim como a de 2015, foi rejeitada. Mas não me pertence exclusivamente 100% essas contas de 2015. Eu peguei o ano em andamento e todas as providências que nós tomamos já em 2015 já começou a refletir em 2016. Porque como é que funciona o Tribunal de Contas? Ele vai na empresa, os analistas, auditores vão na empresa, geralmente entre agosto e outubro, já previamente eles comunicam isso, identifica quem são os auditores que vão lá e já te manda uma lista enorme de informações prévias que você já tem que providenciar, encaminhar para eles antes deles virem para a empresa. E depois eles vêm na empresa e checam tudo aquilo lá, em loco, toda a documentação, enfim, todas as áreas da empresa. E quando foram lá, já em 2015, depois em 2016, em 2017, eu sempre dialoguei com eles. Falei assim, olha,
Eu acabei de assumir, em 2015, eu acabei de assumir a gestão da empresa, houve problema aí na gestão anterior e tal, a empresa realmente é uma pedra no sapato de todos os prefeitos, desde o dia que ela foi fundada, não é mais, como autarquia deixou de ser, principalmente que eliminou o principal problema da Codesan. Codesan não tem mais problema financeiro, acabou, ela tem orçamento próprio agora. Antes não tinha, antes ela dependia de faturamento. E se chove uma semana, as máquinas ficam uma semana sem trabalhar e o seu faturamento vinha de hora máquina, hora homem e tudo mais. Enfim, então, o Tribunal de Contas, conversamos bastante e quando você lê a sentença de 2016, acredito que você tenha tido a oportunidade de ler, acho que eu encaminhei para você também, o auditor ele diz, olha, os números de 2016 é passível de rejeitar a conta. O número, patrimônio líquido negativo, a vida inteira da Codesan tem patrimônio líquido negativo, mas com os prejuízos de 2013, 14, 15, e apesar da conta ter sido aprovada em 2016, ela, o ano 2016 fechou com prejuízo, se eu não me engano, acho que 2 milhões e 900. E mesmo assim a conta foi considerada aprovada com ressalva. E a ressalva é exatamente isso, patrimônio líquido negativo, prejuízo, o déficit no balanço, aquele negócio todo. Então nós temos isso. O fato que é a minha gestão, as duas versões quais que são? O que disse o vereador que presidiu a CPI, falando tudo aquilo que falou a meu respeito, que é uma tragédia, e a outra versão é o relatório do Tribunal de Contas. Só um parênteses, não só o vereador que presidiu, né? O relator da CPI foi o Lorival, que é membro do governo, o Joel e também o Severo. Mas quem presidiu foi o que mais deu entrevista no rádio. E o Tribunal de Contas é o mesmo também que em outros anos, até a administração do próprio Tacílio falou isso publicamente, condenava a maneira que interpretava os números do governo anteriores, que aprovava as contas de Maura e Mira, porém existia a questão da maquiagem. Então o Tribunal de Contas ele serve sim para indicar algo, mas também não dá uma bênção de que está tudo ok. Você sabe, deixa eu só concluir o raciocínio, depois eu entro nessa questão que tem um negocinho interessante. Tem um negócio interessante nisso daí. Mas enfim, então nós temos o fato que é a gestão e duas versões. Uma dizendo que foi uma tragédia e a outra dizendo que as providências adotadas desde 2015, a partir do dia 1º de abril, porque foi a partir daí que começaram a ter mudança, por isso que a outra diretoria saiu, né? E que essas providências mostravam uma melhora, mostravam um novo caminho sendo apontado, né? E depois, em 2017, a Codesan fechou o seu balanço com superávit, né? Aí tem aqueles, mas fechou com superávit porque ela recebeu o subsídio da prefeitura e isso conta como receita. Mas eu digo, no número final, sim, mas quando você olha um pouquinho antes do número final, nós tivemos em 2017 superávit operacional. No operacional, não entra na conta a subvenção da prefeitura, que é contabilizada como receita. Mas no número final, sim, por isso que o lucro operacional é menor e quando entra o número final com a subvenção, o lucro é maior. Mas nós tivemos lucro operacional, que era muito importante. Então, nós temos duas versões e um fato. As duas versões são conflitantes. Então, nós temos que imaginar o quê? Ou as duas não são verdadeiras, as duas não condizem com a realidade, ou uma das duas é falsa e a outra é verdadeira. Quem fez o relatório da CPI foi esse vereador. O relatório, quando eu falo relatório, me refiro a todo o processo, as oitivas, enfim, todo o que envolveu aquilo lá. O vereador que presidiu, o funcionário lá da Câmara que digitou o relatório, porque essa é uma informação que o próprio presidente me deu pós leitura do relatório, eu perguntei para ele, ele confirmou, não, quem digitou tudo, quem elaborou o relatório, foi o procurador jurídico da Câmara. Então, ele participou ativamente porque ele que digitou, porque foi ele que manuseou todos os milhares de documentos que a Codesan encaminhou para a CPI. Então, nós temos uma versão falsa, a outra é verdadeira. Eu poderia dizer, uma é mentirosa, a outra é verdadeira. Então, entre a versão do vereador que presidiu a CPI e a opinião dos técnicos do Tribunal de Contas, eu fico com os técnicos do Tribunal de Contas, porque eles são pessoas preparadas, eles estudaram para isso, se especializaram em auditoria, então fazem isso todos os dias, anos após anos, então eu acredito e fico com essa daí por quê?
porque eu sei o que eu fiz lá na Codesan durante os 3 anos. Eu sei todas as providências que nós tomamos. Providências, porque a Codesan era muito simples, você aferir, imaginar qual que era o problema da Codesan. Por que ela vinha com esses rombos gigantescos? Mapear isso foi fácil. O excesso estava na folha de pagamento, salários altíssimos, não só maiores do que da prefeitura, mas maiores do que da iniciativa privada. Cláudio, infelizmente eu vou ter que te interromper. O primeiro bloco não vai dar para a gente rodar todos os entrevistadores. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já. Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa. Vai ficar apaixonada, não me leve a mal. É que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada. Com certeza. Competência e dedicação é no supermercado São Sebastião. Qualidade e tradição só no supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem para o supermercado São Sebastião. Vem para o supermercado São Sebastião. Estamos de volta com o segundo bloco do Direto ao Ponto, hoje entrevistando o ex-presidente da Codesan, Cláudio Gimenez. E eu já começo o segundo bloco passando a pergunta Doni de Oliveira. Minha pergunta, tudo bem, Cláudio? O ano passado nós tivemos as eleições presidenciais e nunca se viu um alvoroço tão grande no país, pelo menos eu acompanhando, entre PT e aí veio essa questão da era Bolsonaro, E refletiu em Santa Cruz do Rio Pardo, onde o candidato Bolsonaro teve uma votação expressiva. Como é que você avalia isso e enxerga isso futuramente nas eleições municipais de Santa Cruz? Bom, é claro que a eleição presidencial, ela não tem, basicamente assim, ela não reflete na eleição municipal, Não tem essa ligação tão direta assim, É claro que nós vivemos hoje, ou vivemos naquela eleição do ano passado, um período assim que as pessoas se posicionaram mais, As pessoas vieram para o embate mesmo, Podemos discutir a qualidade desse embate, Até por conta da qualidade do eleito, Mas geralmente eu não me importo muito com isso, entendeu? Não importa qual a qualidade do debate. Nós estamos aqui debatendo. Eu posso estar falando um monte de besteira aqui, mas só a possibilidade da gente estar debatendo, isso vai nos preparar, nos moldar para que esse debate vá melhorando. E eu acho que em 2018, seja com fake news, seja com vazamento lá da Vaza Jato, que ficava soltando coisas, como foi a questão da gravação. Nunca vi isso na história, no mundo inteiro. Isso seria cadeia instantânea. Um juiz de primeira instância soltar a gravação de presidente da República, fazer condução coercitiva para uma pessoa que sequer havia sido previamente chamada para conversar, uma pessoa que nunca tinha se recusado a prestar esclarecimento. Aquilo tudo fazia parte de um jogo. Ninguém nesse meio aí estava isento de nada. Ninguém estava isento. Estava todo mundo tomando partido. Só que quando o judiciário começa a tomar partido, nós começamos a ter problemas sérios, Nós começamos a ferir gravemente a nossa democracia, que talvez seja mais jovem que todos nós aqui, Ou quase todos, ou pelo menos de forma ininterrupta,
desde 88. Então, eu acho que o mais importante aí é que as pessoas vieram para o embate. Vieram para o embate, isso é o que importa. A qualidade desse embate nós vamos melhorando com o tempo. A democracia é isso, é você praticar, melhorar a legislação, até que a gente atinja um nível aí europeu. Americano eu nem falo não, porque eu não gosto do sistema americano, não gosto eles são movidos a dinheiro, né? E a vida não pode ser só movida a dinheiro. A vida tem que ser movida a emoções, sentimento, enfim, vivência em comunidade, aquelas coisas todas. Dário Miguel. Cláudio, seja bem-vindo também ao nosso programa. Como você começou fazendo uma saudação ao Lula, eu tenho o direito também de fazer algumas colocações, 3 perguntas rápidas. Antigamente, vocês do PT usavam aqui em Santa Cruz do Rio Pardo uma estrelinha no peito e batia a todo momento no peito, que era PT, enfim, era o maior orgulho. Hoje, depois de todos esses escândalos, a gente não vê mais isso. A outra questão, no passado, Luciano Severo era o cara para continuar fazendo o que o Dr. Otacílio estava fazendo. Dia desses, você acabou trocando mensagens com ele em relação à aprovação das suas contas da Codesan em 2016, alegando que ele não vai ser prefeito jamais de Santa Cruz do Rio Pardo. E seria a terceira pergunta em relação à sucessão à Prefeitura de Santa Cruz. A todo momento, quando o Cláudio Mendes concede entrevista, elogios e mais elogios ao prefeito Dr. Otacílio e toda a sua administração. E a gente não vê o mesmo com o nome do candidato apoiado pelo prefeito, o Diego Singolani, à Prefeitura de Santa Cruz. Você não pensa da mesma maneira em relação ao Diego Singolani, à Prefeitura de Santa Cruz? Ou seja, esse apoio, onde você sempre coloca esse apoio grande à administração do prefeito Dr. Otacílio? Bom, talvez eu não vá lembrar das 3 questões, né? Eu acho que foi até mais de 3. Eu vou falando e vou tentar ser o mais breve possível e você vai me lembrando aí daquilo que eu estiver esquecendo. Bom, Dário, eu acho que, vamos lembrar aqui, ou relembrar, né? Que eu era candidato a prefeito em 2012. Exatamente porque eu entendia que o PT precisava ter um candidato. E o nosso candidato era, naturalmente, o Dr. Otacílio. Tinha sido 2004, 2008, mas estava com dificuldade em 2012. Tinha um pouco de questão legal no meio da conversa e tinha um pouco de desânimo em função de que esse mesmo cara que disse que é candidato ano que vem de novo, lá em 2012, que já tinha sido antes, todas as reuniões que ele participava para que a oposição tivesse um único candidato e tal, ele se posicionava desde que fosse ele. Não aceitou abrir mão para ninguém. O Ricardo Madalena era um pré-candidato. Nós achávamos que o nosso candidato ia ser o Ricardo Madalena em 2012. Mas diante da insistência dessa figura aí em querer ser o candidato de sempre ele, e pior que não tem voto, né? Mas dizia que a candidatura dele é um clamor popular em 2012. Mas a democracia não é isso? O cara querer se candidatar e lançar o seu nome? Por isso que eu lancei o meu, porque a lei permite a democracia. Mas ele também tem o direito de querer ser. Eu estou falando no momento que você senta com as pessoas e começa a dialogar, conversar, para ver o que é o melhor para o seu grupo político, as propostas que você tem para a cidade. Tanto que ele lançou a candidatura dele em 2012, eu lancei a minha. E vou dizer para você que ele foi várias vezes lá em casa para pedir para que eu não lançasse. A doutora, vou citar, mas não é negativo, acho que não vai ter problema. A doutora Denise Vidoro e o doutor Clóvis, eles estiveram lá em casa conversar comigo, quando essa pessoa já estava certo que ia sair pelo MDB agora, dizer para mim não lançar minha candidatura, que ele sozinho venceria a ex-prefeita Maura. Clóvis foi vice do Severo naquela eleição, né? Só para situar o internauta. E eu falei que não, que por todas as razões que já haviam sido tornadas, inclusive públicas nas entrevistas que a gente dava, de que a minha candidatura já estava consolidada e que ela seria lançada e nós iríamos participar do processo. Agora você me relembra aí a questão. A questão do orgulho de ser PT, estrelinha no peito, e hoje é mais ou menos assim, o corintiano está na fase ruim, ele usa a camisa do Corinthians. E vocês usavam a todo momento, eu sou PT, enfim, hoje eu não vejo mais tudo isso. O porquê dessa mudança, e eu faço a comparação também com o Luciano Severo, porque até então era o cara para substituir. E de repente,
ultimamente, agora, a última semana, você acabou trocando mensagens com ele e acabou dizendo para ele que ele não vai ser prefeito de Santa Cruz do Parque. Por que dessas mudanças, Cláudio, tão repentinas? Tá. Sobre a questão do PT é o seguinte, eu saudei o Lula aqui, espero que você não edite e tire fora isso, né? Por que eu fiz isso agora? Porque eu considero isso importante. Há uma injustiça naquele processo lá. A justiça, ou quem manejava a justiça naquele processo, tomou lado, está bem claro pela Vaza Jato que tomou lado. Então aquele processo, não estou dizendo que o Lula tem que ser libertado e ficar bonitinho na fita. Ele tem direito a um julgamento justo, por um juiz imparcial, que não tenha lado na questão. Apenas isso que não sou eu, que o próprio Lula pede, que o PT pede, que outras pessoas que não são Lula nem são PT pedem também no mundo inteiro. Então, vou falar para você, Dário, que em 1981, quando o PT surgiu oficialmente, você falar que você era petista, filiado ao PT, era quase que um crime. Você era marginalizado. E, por incrível que pareça, depois de todo o avanço com o governo Lula e tudo mais, nós passamos a viver um pouco isso agora. Tem gente que eu fui recomendado ao vir aqui, olha, não vai falar do PT, não vai falar do Lula, tá? Eu falei, não, eu tenho que, pelo menos, fazer uma saudação. Porque se eu abrir mão disso, eu não existo mais, entendeu? Eu deixo de existir, deixo de ter consciência, deixo tudo. E a outra questão, eu fiz com ele o que eu fiz com o Diego, que eu fiz, acho que não lembro se mandei para o Renan, não lembro, acho que para você, acho que talvez eu não tinha no WhatsApp, enfim. Eu mandei para vários membros da imprensa cópia da sentença do Tribunal de Contas. E mandei para ele também. E para todos que eu mandei, eu fiz algum tipo de comentário. Eu mandei para você o comentário que eu fiz para ele e o que ele respondeu para mim, mas não te mandei dos demais. O Lorival, que era relator da CPI, fez um comentário lá também. E eu respondi o comentário dele, mas não mandei para você. Então, a intenção era só enviar o relatório. E disse e reafirmo. Agora, quem vai decidir se ele vai ser prefeito ou não é os eleitores, né? Mas, na minha opinião, não vai ser. Não vai ser. Primeiro que existirão candidatos melhor do que ele. Segundo, ele não tem, o que eu ouço na rua aí, ele não tem apoio da população. Você apoia o Diego Cingolani, secretário de Saúde, conforme você apoia a gestão do Otacílio? Veja bem, o Diego, enquanto colega lá de prefeitura, durante todos os anos em que trabalhamos juntos, a Codesan construía e reformava postos de saúde, né? Então, eu vivi um grande período aí, bastante próximo do Diego, dialogando bastante com ele, porque você fazer essas obras, que eram todas obras com convênios federais, então tem todo um rigor, seguir o contrato tal, porque senão o Ministério não libera a verba, não aprova. Aí você tem dificuldade de aprovar a prestação de contas. Então eu tive a oportunidade de conhecer o Diego e conviver com ele. E acho que eu nem preciso dizer isso, todos vocês sabem, que depois que o Diego assumiu a Secretaria de Saúde, acabaram os problemas. A saúde de Santa Cruz saiu da primeira página aí da imprensa. Saiu. É muito bem gerida. É claro que não é só o Diego sozinho. Ele tem uma equipe gigantesca lá de funcionários, de lideranças. Tem a disposição do prefeito de investir na saúde, isso fazia parte da nossa proposta de governo, levar posto de saúde onde a população estava, como foi lá no São João, no Parque das Nações, reformar e ampliar todos os postos de saúde para que a população tivesse uma comodidade maior ao procurar essas instalações de saúde. Agora, da mesma forma que eu disse no início, que nós vamos tratar da questão eleitoral a partir de fevereiro, eu também acho que não seria aquilo que me diz respeito eu tratar em fevereiro, mas vou ficar aqui falando dos outros, né? Então nós também vamos tratar, se tivermos que falar, eu não acho que a gente tem que falar de outras candidaturas, mas a partir de fevereiro nós vamos falar do cenário em geral. Se vamos apoiar essa chapa aí já pré-lançada, né? Em fevereiro é que nós vamos começar a definir tudo isso daí. O meu compromisso, e vai ser até o dia 31 de dezembro do ano que vem, é de apoiar a administração do Dr. Otacílio. Quando eu cedi a minha candidatura, deixei a candidatura para o Dr. Otacílio entrar, eu já o conhecia, né? Sabia do seu sucesso na iniciativa privada, como médico, empresário e tudo mais. Eu tinha convicção de que o Dr. Otacílio iria fazer, se não a melhor, uma das melhores administrações em toda a história de Santa Cruz. Mas fazer um parênteses, Cláudio.
não foi desde sempre, né? Existem declarações suas de 2008, por exemplo, dizendo que se o Otacílio disputasse com um poste, ele perderia a eleição. A matéria foi poste 2, Otacílio 0. Foi essa daí. Mas o tempo passa, a vida vai acontecendo e você vai reavaliando as questões. Aquele momento tinha uma realidade, era uma crítica que eu fazia em relação exclusivamente dentro do processo eleitoral. Não tem a ver com gestão nem nada. Tanto que ele demorou 3 candidaturas para se tornar prefeito. Cláudio, na ocasião você saiu para o doutor Otacílio ser o candidato, né? Você disse que o Severo, né, não tem votos, na ocasião o Severo não venceu as eleições. Você acha que se você fosse o candidato, se mantivesse a sua candidatura, você teria vencido as eleições naquele ano? Não teria, de forma alguma. Minha candidatura não foi colocada para ser uma candidatura de ponta para vencer a eleição. Ela foi colocada, como o doutor Otacílio não podia ser candidato, nós precisávamos de um candidato para que você poder dar palanque para os seus candidatos a vereadores. Era importante isso. E nós estávamos, na época, para vereador, nós já tínhamos um acordo prévio com o PR. O PT, o Otacílio disputou em 2012 com o PT e o PR apenas. Nós já tínhamos esse acordo para coligar para vereador. E você precisa de uma candidatura majoritária para dar palanque para esses vereadores. E é claro que nós não íamos apoiar nenhuma das duas outras candidaturas, né? Não fazia nenhum sentido para o nosso histórico de luta, de vida, de política. Cláudio, você falou sobre o Severo, volto lá atrás, em relação a... Apareceu aí, foi oportunista, não teve coragem de enfrentar o Otacílio nas urnas, e sobre lançar uma candidatura, antecipar. Agora, você acabou dizendo também que vai discutir sucessão à Prefeitura de Santa Cruz somente a partir de fevereiro. Não estaria você também fazendo o que o candidato Severo, o pré-candidato Severo, fez em algumas campanhas, onde foi colocado sempre, de tentar manipular, enfim, na hora certa eu vou? Estaria o Cláudio Gimenez tentando encaixar um grupo para sucessão em Santa Cruz do Rio Pardo? Até porque nós temos 3 candidatos. E eu volto a repetir que eu não vejo tanto entusiasmo em você em relação ao Diego Singolani, que é o atual secretário de Saúde de Santa Cruz. Bom, aí você está no campo da dedução, né? É importante, o Dário, entender o seguinte. Quando eu digo que eu acho prematuro, não contribui com o município, não contribui com o país, um presidente da República falar no primeiro ano de mandato que está pensando em disputar a reeleição, não contribui. A política não pode ser assim. Então, quando eu digo que nós vamos tratar a partir de fevereiro, eu estou dizendo, sinalizando, que todos deveriam tratar dessa forma. Mas eu sei que as pessoas, principalmente para quem é vereador e quer se postar como pré-candidato a prefeito, eu sei que fica um tanto desesperado. Imagina quem fosse oposição ao candidato do doutor Otacílio. Está totalmente desesperado. Por quê? Eu tenho certeza absoluta que a população vai reconhecer essa grande administração que o doutor Otacílio está fazendo. Isso quer dizer que, necessariamente, que o candidato dele vai ganhar a eleição? Porque a eleição, no momento que chega lá, que você já entrou, já registrou a chapa e já está no processo eleitoral, acontecem coisas que fogem ao seu controle. Você enfrentaria um candidato como dele? Aconteceu ano passado, o Bolsonaro tomou uma facada em pleno processo eleitoral. Isso é um flagelo, isso é uma coisa que numa democracia não deveria acontecer. Vamos decidir a eleição pela exposição das ideias e não por tiro, facada, sabe? Isso nós começamos a escorregar da democracia e eu vejo isso com preocupação. Então, Dário, o fato de eu dizer que... Então, isso é um princípio, entendeu? Não estou... o que eu falei para você. Não está se vendendo. Em 2012, que nós éramos oposição, tínhamos todas as razões para antecipar o processo, o nosso primeiro ato daquele processo eleitoral foi no dia 29 de janeiro de 2012, não antes. Cláudio, se chegar fevereiro, o PT tiver que lançar um candidato e esse apoio que você dá ao doutor Otacílio, se de repente ele pedir o apoio seu, né, para o candidato dele, e aí, você vai apoiar o candidato do PT ou o candidato do doutor Otacílio?
Mas vamos esclarecer uma coisa aqui, que você está citando o PT. Eu não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores hoje, desde fevereiro de 2017. Por quê? Eu entendi o seguinte, que por tudo que vinha ocorrendo, né, a nível nacional e a nível aqui de Santa Cruz, eu entendia que, por exemplo, eu fui presidente do PT, eleito em 2009, dirigi o PT aqui por 3 anos, que no meu mandato coincidiu a eleição de 2012, onde o PT elegeu o prefeito e o vice-prefeito. Vamos lembrar aqui que o vice-prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo hoje é do PT, viu, gente? Apesar da rejeição... Aliás, é um dos poucos que anda com a estrelinha. Um dos poucos. Eu não ando com a estrelinha mais, porque a estrelinha era lá dos anos 80 Mas o doutor e já caiu, está em desuso, entendeu? Mas se eu procurar nas gavetas lá em casa, eu devo ter algumas lá, entendeu? O doutor Otacílio... Eu acho que fazer hoje a saudação aqui ao Lula é muito mais importante do que vir aqui com uma estrelinha. Até porque eu não sou filiado, não poderia nem estar com ela. Você falou que saiu do PT, mas o PT não saiu de você, então? Não, aí é um outro engano. É um outro engano. Sabe por quê? Parece que acreditar nisso, Dário, é a mesma coisa que dizer que a militância política, você... e aí te taxam de, esse cara é da esquerda, né, tal, ou esse cara é da direita. Você ser um militante político... E eu acredito que os meus ideais, eu acredito que sejam ideais de todos vocês. O que é o sonho para o Brasil, país em que eu nasci, que eu vou morrer aqui? Que não haja mais miséria, que não haja pessoas passando fome, que não haja pobreza, que não haja desemprego, que os filhos de todas as pessoas, sejam pobres ou não, tenham o direito de frequentar a escola, de ter uma vaga numa universidade, seja pública ou não, se for particular, que a família tenha condições de pagar isso daí. Eu acho que alguém discorda desse ideal? Cláudio, eu vou ter Só um segundo. Esse ideal não é ideal do PT, isso é ideal de um monte de pessoas que estão em outros partidos ou não estão em partido nenhum. Um ideal de vida, um ideal que você considera para o país. A gente precisa fazer um intervalo comercial, a gente volta já. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimã. Grãos que alimentam o futuro. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, entrevistando hoje o ex-presidente da Codesan, Cláudio Gimenez. E eu já passo a primeira pergunta desse bloco, Diego Cingolani. Cláudio, no bloco anterior você citou o ex-presidente Lula, e aí eu fiquei com uma questão na cabeça. Em vários momentos recentes, você deu a entender que se sente perseguido, sofrendo uma injustiça, dando a entender até que talvez haja um conluio entre
polícia, justiça, imprensa, para de alguma maneira desconstruir a sua imagem. Você tem condenações, algumas inclusive que cabem recurso ainda, na esfera civil por danos morais, condenações na esfera administrativa, é investigado na esfera criminal. E a minha pergunta é, você se compara com o Lula de alguma maneira? Se sente injustiçado como ex-presidente? Vamos comparar com o Lula, vamos dizer assim, né? O Lula tem 50 metros de altura e eu tenho a altura de uma formiguinha, né? Aí podemos dizer que sim, né? Mas, veja bem, perseguido por imprensa, não, a imprensa dá a informação, a notícia, cada um tem seu jeito de dar a informação, uns mais afoitos, não espera confirmar a informação, enfim, a imprensa também não é um poder perfeito, né? Tem lá seus defeitos também, né? A gente sabe a grande mídia, o que uma Rede Globo. A Rede Globo, ao longo de todo o período da ditadura e até hoje, ela não só a questão da notícia, mas através das novelas ela ditou até moda no Brasil, ditou o sotaque, o modo das pessoas falarem. Então é um poder muito grande, né? E muda, afeta também na democracia, na questão da política. E quando isso vai para o lado ruim, o país sofre. Quando vai para o lado bom, ótimo, ajuda a subir, né? Então, o que eu tenho contra mim, Diego, são duas coisas apenas, nada mais. Uma calúnia daquela pessoa que roubou dinheiro da prefeitura, que eu tenho um processo que o juiz ainda não decidiu, ou ele decidiu esperar que a área criminal conclua, né, só que já faz mais 2 anos que... Só que é o seguinte, eu não sou investigado no sentido de que tem um inquérito contra mim. Não tem um inquérito contra mim lá na delegacia. Não tem. O senhor sabe disso? Sei, lógico, eu sou interessado, eu estou lá sempre conversando com o delegado. Eu não tenho um inquérito contra Cláudio Gimenez, para ele ser investigado por ter sido citado naquele documento Faju. Só um minuto. Não, só um minuto. Deixa eu concluir isso. O que tem lá é o inquérito da Ladra e os familiares e um outro inquérito onde estão todas as pessoas citadas lá naquele documento, todas, inclusive o meu nome, exceto o prefeito, que por questão de foro foi aberto um inquérito lá em Ourinhos. Então, eu não sou especificamente investigado lá, porque se eles considerassem grave aquilo que foi falado a meu respeito, eles teriam aberto um inquérito só para me investigar, independente, porque cada pessoa que citada lá foi citada por uma razão, assuntos diferentes e tudo mais. Mas eu só tenho essas duas coisas. Eu fui caluniado por essa pessoa, de uma coisa que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, e infelizmente, é um rastilho de pólvora na mão da imprensa, né? Principalmente se eu não passe cargo nenhum na prefeitura, também não teria nenhum nome citado lá, né? Mas não são só essas duas coisas. Você foi condenado na Justiça Eleitoral pelo período em que era tesoureiro do PT, condenado por improbidade administrativa por usar o site da empresa de maneira ilegal, foi condenado por danos morais, por algumas ofensas feitas em redes sociais. Existe eu vou responder todas essas questões. Um bom arcabouço de processos e até condenações. Eu vou responder todas essas questões, sim, mas eu estou colocando a origem de tudo isso. Então, a citação do meu nome por aquela ladra e a citação do meu nome em diversas páginas daquelas 124 páginas do relatório da CPI, com informações que não são verdadeiras. Nesse caso da CPI, o Tribunal de Contas acabou de mostrar que eu falei a história de um fato e 2 versões. Isso já está desmentido. O Ministério Público está investigando cada um, a partir do relatório da CPI, a partir das horas extras que a CPI não tratou. Isso foi jogado para o presidente da Câmara, eles encerraram a CPI, trataram só do meu nome e não trataram da hora extra. Não trataram, não levantaram. Jogou para o presidente da Câmara, que só terminou isso em novembro de 2018. Então eu fui citado, as duas únicas coisas são essas duas coisas. Citado por uma pessoa que presidiu uma CPI, de maneira não verdadeira, e citado por uma ladra. Essas duas coisas. Daí, Diego, deriva um monte de coisa. Por exemplo, a CPI me cita de maneira mentirosa. Como presidente da Codesan, vocês precisariam pegar o Estatuto da Codesan e ler o artigo 10º e ver lá quais são as prerrogativas do presidente. Eu seria omisso como presidente se não tivesse respondido às mentiras do relatório da CPI. Porque é o seguinte, não foi só o Cláudio Gimenez que foi ofendido naquelas afirmações lá, mentirosas.
É a instituição, porque eu represento a instituição. São os funcionários da empresa que foram ofendidos. O prefeito foi ofendido. O povo de Santa Cruz foi ofendido. Não é o Cláudio Gimenez. Agora, a lógica das coisas, a gente faz aquele relatório, encaminha para todos os órgãos que eu já citei anteriormente e publica no site da empresa. E aí, isso já faz 2 anos, passou de 2 anos, um promotor abre um inquérito, depois abre um processo e eu sou condenado, parcialmente condenado. É tão frágil essa argumentação que eu fui parcialmente condenado. Eles não tiveram coragem sequer de caçar meus direitos políticos, me impuseram uma multa. Por quê? Porque pelo bolso você destrói as pessoas, você destrói pelo bolso. Cláudio, você sempre, quando refere a algumas coisas que é contraditória ao seu pensamento, você faz algumas brincadeiras. Desde o início desse programa, você está falando da Lava Jato como vaza-jato. Fazendo uma comparação ao seu caso aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, ao caso Sueli de Fátima Feitosa, como que você define? Teve vaza-jato também? Não, vaza-jato é uma expressão que não fui eu que criei, né? Tá na imprensa inteira, né? Eu só estou citando. Não tem nada a ver com isso. Agora, aqui em Santa Cruz é o seguinte, simplesmente o seguinte, Dário, é isso que eu já falei, é por isso que eu abri um processo contra ela, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu estou sendo caluniado e essa citação virou minha vida no avesso. É uma coisa grave, sabe? É preciso entender a gravidade disso. Agora, é claro que vocês, até eu sempre ouvi falar que até prova em contrário, todo mundo é inocente, mas na prática, até prova em contrário, eu sou culpado. Eu, não sou eu. Qualquer outra pessoa saiu na imprensa já é culpado. Mas vocês têm que esperar, vocês não são obrigados a acreditar, esperar a investigação da polícia, esperar que o juiz defina o processo que eu abri por calúnia, para ver qual que é a conclusão final. Mas eu imagino, a menos que saia uma definição igual ao relatório da CPI, para ser diferente do que eu estou dizendo, que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, teria que sair um desfecho mentiroso. História de motoboy, aquelas coisas todas. Porque eu não participei de nada disso. Então, eu entendo que o desfecho vai ser a condenação lá no meu processo, a condenação lá do roubo propriamente, e na investigação do delegado, não tem o que ele investigar, entendeu? Não tem o que investigar. Agora, todas as pessoas, os quase 50 mil habitantes de Santa Cruz, poucos me conhecem, né? Então, vamos ter que esperar sair todas essas conclusões. Só que o que acontece na prática? O meu nome e a minha vida já foram para a lama, já foram viradas no avesso. E demora-se demais, e tem que demorar, porque senão, se for apressado na mão da justiça, da polícia, vai correr o risco de cometer injustiça. Então isso é demorado. E você fica nesse purgatório esperando que isso... E já de antemão eu já sei, comparando com outros casos, em tudo quanto é lugar, que quando sair oficialmente no papel que realmente eu não tenho nada a ver com isso, para que todos possam ver isso daí, que Cláudio Gimenez foi realmente caluniado, isso não dá nem página, primeira página de jornal, não dá repercussão, não dá nada. Como o relatório da Codesan, contestando as mentiras do relatório da CPI, não deu repercussão. Eles ainda desdenharam, foram no rádio desdenhar, dizer que era chororô meu, que eu estava apenas esperneando. Agora, as palavras dizem o que dizem. Você lê o relatório da CPI e você porque no relatório da CPI só são palavras. O relatório que a Codesan fez são 49 páginas de palavras e mais 300 e tantas páginas de comprovantes. E também a CPI também tem muitos documentos que comprovam a tese. Não, ela tem lá nos arquivos, lá, mais de 50 mil documentos que a Codesan encaminhou para lá. Por exemplo, no relatório foi lido, as 124 páginas foi lido. O relatório cita, por exemplo, Cláudio, você mentiu no seu depoimento à CPI, dizendo que algumas horas irregulares, por exemplo, pagas em excesso de maneira habitual durante a sua gestão, eram só para seguranças,
Pessoal que trabalhava como vigia, perdão. Segurança, motoristas que transportavam funcionários. Aí os documentos anexados dizem que funcionários de outros setores, inclusive da administração, também recebiam sob a sua gestão horas extras regulares, habituais e... A administração? Também. Nenhum, ninguém. O relatório diz a palavra do relatório. Porque é mentira, por isso que nós o senhor contestamos. mentiu no depoimento para a CPI. Não, é por isso que o relatório... Se você tiver a paciência de pegar o relatório da Codesan e ler, e lá eu fiz de uma forma que é fácil de vocês lerem, que eu fizemos cronologicamente. Comecei lá, a primeira página do relatório da CPI, se tinha alguma citação lá que não correspondia à verdade, nós tratamos dela. E fomos assim até percorrer todo o relatório da... Desculpa, eu não vou voltar para a CPI, eu acabei cortando o Rubio que estava no outro caminho ainda. Nesse meio tempo já apareceu algumas bolas, algumas perguntas que poderiam ser feitas. Basicamente, eu queria perguntar o seguinte: o senhor falou várias vezes já, quando se refere a Sueli como ladra, confessa, o senhor sempre tenta falar, apesar do senhor não gostar do julgamento prévio, o senhor dá um veredito da sua opinião, tudo bem, não vamos entrar nesse mérito, ela confessou o crime realmente sim. Mas, partindo do princípio que ela inventou aquela história, como o senhor já falou várias vezes publicamente, em entrevistas, no universo de 13, acho que são 13 secretários do governo, assessores, enfim, por que ela escolheu o Cláudio Gimenez para inventar essa mentira? Você leu as 11 páginas do documento que aquele advogado de porte de cadeia divulgou lá em Bauru? Sim. Não foi só o nome do Cláudio Gimenez que foi citado. Não, mas para atingir o governo. Ô André, ela disse no relatório, falou isso em relação à ex-prefeita Maura, mas falou em relação ao doutor Otacílio. Ela escreveu lá que o doutor Otacílio... Peraí, ela falou lá que o doutor Otacílio pegava comissão da empresa Siqueira, que faz asfalto na cidade. Não, sim, mas especificamente ela no caso... Ela acusou o prefeito de corrupto. Mas isso é um segundo... Desculpa, Renan, esse é um segundo caso. No caso da Sueli específico, do desvio do dinheiro, os únicos que receberiam dinheiro via envelope, mototáxi, enfim, seriam o Ricardo Moral, no momento, ex-secretário, já falou sobre isso também, já se defendeu, e o senhor. São os dois que pegavam dinheiro, na palavra dela. Do governo atual do Otacílio, seria apenas o senhor o citado diretamente nesse esquema. Por que ela escolheu o Cláudio Gimenez e não um outro nome? Até porque ela para atingir o Otacílio, ela poderia pegar o chefe de gabinete do Otacílio, um secretário de administração, seria muito mais fortes do que o Cláudio Gimenez. Por que o Cláudio? Somente para concluir aí, pegando carona na pergunta do André, você teve algum contato com ela? Tinha, assim, amizade, alguma desavença em relação a isso? Eu não tinha, e pelo que eu ouvi falar, ela não tinha amizade com ninguém lá. Ela era uma pessoa retraída, quieta, fechada. E até porque inicialmente, em 2013, quando eu assumi lá, na assessoria de captação de recursos, eu ficava mais tempo fora de Santa Cruz do que em Santa Cruz, né? Que eu viajava bastante, penso para São Paulo, Brasília, Marília, Bauru, em tudo quanto é lugar, correndo atrás de deputados e tal, para tentar refazer uma carteira de convênios para o município que ele não tinha essa carteira, estava zerada e, além disso, estava com o nome sujo por conta da creche lá, a Estela, lá do Santana, que foi executada de maneira incorreta, não de acordo com o convênio com o MEC. E eu tenho uma teoria sobre isso daí, né? E por conta dessa teoria e de maneira imprudente, eu fiz uma citação no Facebook. E por conta disso eu tomei um processo. Essa minha teoria eu não consegui prová-la ainda. Aliás, eu tomei 2 processos por causa dessa citação, que os 2 processos dizem respeito, completando aquela informação lá. Quem processou você? A partir dessa citação dessa ladra e do relatório da CPI, derivou todas essas outras coisas. Então, por conta dessa citação, eu fui condenado. Quem te processou? Hã? Quem te processou? Eu não vou citar o nome dessas pessoas aqui. Houve... O ex-prefeito Mira na ocasião, e o advogado João Gabriel. Na ocasião, saiu até uma matéria no jornal. Nessa matéria está escrito lá, provado, que a esposa desse senhor que você citou, ela confirmou que dialogou com esse advogado da ladra. Então eu tenho uma teoria porque que o meu nome está lá. E eu espero um dia... Dizendo que eles tinham clientes em comuns de causas... Sim. E eu espero um dia... O senhor não vai falar a teoria? Não quero tomar mais processo. Eu estou desempregado, não posso ficar pagando processo, entendeu? Eu quero um dia poder comprovar essa minha teoria. Pode ser que eu não consiga
pode ser que eu consiga, entendeu? Nessa história aí toda, onde a Sueli Feitosa acabou colocando que tinha um motoboy, que o senhor mandava o motoboy, pegava o envelope com dinheiro, toda essa conversa que foi colocada na mídia, teve também uma conversa da própria Sueli Feitosa, onde o Claudio Mendes tinha variações de palavras, digamos que assim. Era bastante rude com ela, pegava pesado, mas de repente o Claudio Mendes deixava de ser esse homem bravo e mandava presentinho para ela, flores, até mesmo pequenas joias. Tudo isso é mentira também, Cláudio? Ah, Dani, eu acho que esse debate aqui nem comporta esse tipo de coisa. Não comporta. Primeiro que eu não tinha diálogo com ela. Então, vou explicar para vocês o que eu falei. A minha parte inicial lá na Codesan, na prefeitura, em 2013 e 2014, na assessoria de captação de recursos, eu viajava, a maior parte do tempo. E quando estava lá na prefeitura, ocupava uma sala onde fica a Carla hoje, a secretária de obras, e nem via a cara aí desse pessoal lá da tesouraria. E depois, fiquei 6 meses aqui na Avenida Tiradentes, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e depois eu fui para a Codesan, fiquei 3 anos lá. Foi o período mais longo aí. E nesses 3 anos lá na Codesan, como é que é o relacionamento da Codesan com a prefeitura? A Codesan tem vários contratos com várias secretarias para execução, seja de obra, de serviço e tudo mais. O contato se dá com os secretários. Por exemplo, a Codesan tem um contrato com a Secretaria de Agricultura para arrumar as estradas rurais. Então, quando a Codesan fecha o mês e faz o faturamento do serviço prestado, ela encaminha a nota fiscal para o secretário de Agricultura. É o secretário de Agricultura que aprova ou não o laudo que está lá, tira a dúvida, enfim e tal. A hora que ele aprovar a nota fiscal, ele é que encaminha para a tesouraria ou contabilidade da prefeitura para que o pagamento seja feito à Codesan. Então, eu não tinha diálogo, você não faz diálogo com essas pessoas. O diálogo, tanto técnico como para fechar uma fatura, é com o secretário de cada pasta, entendeu? Cláudio, como é que fica a sua cabeça logo depois que você é citado num escândalo desse, né, em Santa Cruz, com esse desvio grande, né, monstruoso dos cofres públicos, e na atualidade você estava gerindo ainda a Codesan. Você tinha cabeça para continuar administrando a Codesan, e muitos se perguntavam por que, e não só nesse caso, em alguns outros casos, muitos se perguntavam por que o doutor Otacílio não demitiu o Claudio Mendes. Tinha Claudio Mendes como um protegido do doutor Otacílio. Eu complemento a pergunta do Doni com a seguinte: no momento em que o senhor foi exonerado, o senhor se sentiu injustiçado? Respondendo ele que é mais simples, não, né? Curto e grosso. Ô Doni, sabe aquele negócio assim de quem não deve não teme? Então, é claro que me causou um transtorno, que você fica pé da vida, né? Mas você fala, peraí, eu não fiz nada disso. Se o prefeito quisesse me exonerar, é uma decisão dele. Mas eu não fiz nada disso, por que eu vou sair correndo? Por que eu vou me esconder embaixo da cama? Então, peraí, uma pessoa qualquer aí fala para o teu vizinho que você fez uma coisa errada por aí e você vai sair correndo só porque falaram? Vamos buscar a verdade. Então, a verdade é que eu não fiz nada disso. Então, não tinha por que correr. E não me afetou em nada lá na Codesan. O que nós tivemos de concreto por exemplo, principalmente lá partindo da Câmara Municipal, aqueles vereadores de sempre, né, os oportunistas de sempre, que já no mesmo dia, no dia seguinte, sei lá, já correram da entrevista pedindo a minha cabeça, e ficaram fazendo isso, martelando isso um monte de tempo. Mas essas são as pessoas negativas da democracia, entendeu? Aquelas que não constroem e que só conseguem galgar alguns degrauzinhos aí na vida pública ou na democracia e tal, tendo que pisar no lombo dos outros. O vereador João Marcelo é um desses, que já pediu, inclusive, a cabeça, vamos colocar assim, no senhor, publicamente, no plenário da Câmara, se posicionou contra o senhor. O senhor classifica o vereador João Marcelo, que é da base governista também, como nesse
pote de vereadores estão nessa valia? Pegando carona nessa pergunta do André, muitas vezes, inclusive, tão logo ele assumiu como vereador, nós perguntamos para ele, ele foi claro, eu não confio no Cláudio Mendes. O porquê ele fala isso do senhor? Ele pediu para mim não citar nomes, né? Vocês citaram aí. Eu vou só responder da seguinte forma. Realmente ele foi um dos primeiros a citar, pedir a minha cabeça. Mas ele já havia feito isso no início de 2017, quando assumiu os novos vereadores na Câmara, assumiu a nova gestão, que continua a mesma, né, na Prefeitura. O doutor Otacílio fez uma reunião na casa dele. Eu não estava lá, não era para mim aquela reunião, mas ele me contou, né? E nessa reunião, esse vereador pediu para o prefeito me tirar da Codesan. Essas coisas aí, que ele disse que não gostava, não confia, não gostava de mim. Isso já vem desde 2010, do tempo do Orkut. Alguém lembra do Orkut? Que existia um negócio chamado Orkut? Eu sou novinho. Eu era ativo lá e defendia as causas aí nacionais, em nome do PT e tal, né? E ele era radicalmente contra e se manifestava lá de uma maneira bastante, vamos falar assim, deselegante, né? Acima do tom, acima do debate saudável, né? Porque você pode pensar diferente de mim. Mas será que nós não temos um espaçozinho para a gente ir no bar tomar uma cervejinha junto? Se não tiver, alguma coisa está errada nesse debate, entendeu? Está errado. Não, dessa forma, nós não vamos construir. É o que eu sempre falo, nós não vamos construir. Nós temos que ter essa capacidade de discordar e ser fraterno ao mesmo tempo. Senão a gente vira guerra civil, vira Iraque, vira Venezuela, vira qualquer coisa. Então, para concluir, ele pediu para o prefeito me tirar da Codesan. O prefeito me falando. O prefeito falou, olha, então você assume lá? Não quis assumir. Você me indica alguém que tenha capacidade e que tenha coragem de gerir uma empresa, que você precisa demitir pessoas, que você precisa conviver com o caixa sempre vazio, porque está em processo de reestruturação. Bom, aí negou fogo, né? E eu continuei lá até o dia que eu saí. Eu vou ter que interromper o senhor e o Doni agora, a gente precisa fazer mais um intervalo comercial, a gente volta já. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimão. Grãos que alimentam o futuro.
Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa. Vai ficar apaixonada, não me leve a mal. É que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada. Com certeza. Competência e dedicação é no supermercado São Sebastião. Qualidade e tradição só no supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem para o supermercado São Sebastião. Vem para o supermercado São Sebastião. Estamos de volta, o último bloco do Direto ao Ponto, entrevistando nessa semana o ex-presidente Cláudio Gimenez. Cláudio, e eu começo o bloco seguinte. Em uma das minhas respostas anteriores, o senhor disse que não se sentiu injustiçado ao ser exonerado pelo Otacílio. Mas a relação de vocês foi enfraquecida, né? Eu falo isso porque de todos os que já passaram por lá, o senhor era um dos que mais tinha acesso livre ao gabinete. Inclusive, o Otacílio ele tem o costume de exonerar os secretários através de coletivas de imprensa. Em uma das coletivas que ele convidou a imprensa, provavelmente, quase que 99% de certeza que ele ia exonerar o senhor entra no gabinete minutos antes e sai, e ele faz um outro assunto para a coletiva, ele desvia o assunto, ele muda a rota principal, que era as polêmicas e o ápice do envolvimento do senhor e a relação do senhor no governo. Hoje, essa relação está mais enfraquecida, por mais que o senhor elogie ele, por mais que o senhor tente colocá-lo como um dos bons administradores, mas a relação pessoal foi enfraquecida. Renan, eu respondi isso para o Dário numa entrevista recentemente, né? E é a mesma questão. Quando você está lá na administração ocupando um cargo, particularmente o presidente da Codesan, é muito intenso, você se relaciona com um monte de gente, um monte de secretário, engenheiros, pessoal de convênios do MEC, do governo de estado, enfim, você não para, né? Você trabalha 18 horas por dia, visita a obra na zona rural, na cidade, enfim, você está nessa intensidade aí. E quando você sai, você fica você dá uma desacelerada, mas as pessoas que ficaram continuam aceleradas. Por quê? Porque o governo do Dr. Otacílio é um governo realizador. Então não tem secretário lá que não tem o que fazer. Tem sempre mais do que consegue fazer, entendeu? Porque o mandato é curto e tem que correr. Se você não correr, por exemplo, nós corremos assim que tomamos posse em 2013 e conseguimos aprovar 2 financiamentos para a recuperação do asfalto de Santa Cruz. E nas palavras do superintendente da Caixa Econômica de Bauru, e falo isso não como autoelogio não, tá? Porque é o que aconteceu. Ele sempre, em tudo quanto é encontro por aí, ele brincava e dizia assim para os prefeitos, se vocês quiserem um GMC, que para a Caixa é Gerente Municipal de Convênios, competente, pode arrancar esse cara lá de Santa Cruz, porque ele resolve. Porque ele sempre falou o seguinte, que esses 2 financiamentos que nós conseguimos, totalizando mais de 6 milhões, eram 3 milhões e poucos cada um, segundo a Caixa, nós fomos, dos quase 100 municípios que compõem a regional de Bauru, nós fomos o primeiro município, em tempo recorde, que conseguiu aprovar. Aprovar na onde? No Tesouro Nacional, porque o município, de acordo com a lei da responsabilidade fiscal, para ele contrair um empréstimo, um financiamento, ele precisa passar pelo crivo do Tesouro Nacional, que é quem vai analisar se o município não está endividado, se ele tem ainda limite para contrair dívida, e aí você tem que produzir uma tonelada de documentos para que eles analisem e num processo burocrático de envio, né? Você produz, manda para Bauru, para a Caixa, que manda para a Caixa Brasília, que manda para o Tesouro, aí ele acha uma vírgula errada, ele volta tudo. Os nossos processos voltaram, isso o da Caixa que era do PAC e o outro, os outros 3 milhões, era da agência de fomento lá da Desenvolve SP, né, que é do governo do estado. Nós aprovamos lá o outro, então eu ia e voltava para São Paulo, saía de manhã aqui, de tarde voltava. Então,
E a gestão anterior tentou aprovar também financiamento lá e não conseguiu. Agora, por que nós conseguimos? Por correr atrás. Por correr atrás. Se dedicar ao máximo, entender o que está sendo pedido e resolver a questão. É assim que eu trabalho. É assim que eu sempre trabalhei. Sempre fui voluntarioso. Eu nunca fiquei sentado esperando as coisas acontecer. Sempre fui para cima. Você fala muito valoriza a sua passagem pela Codesan como responsável por uma reestruturação positiva. Antes de vocês chegarem ao poder... Dolorosa. Enfim, antes de vocês chegarem ao poder, era muito falado que o grupo político anterior, que administrou Santa Cruz, especificamente na Codesan, fazia maquiagem, que os lucros ou aquilo que era apresentado como documentação da empresa, na verdade, não condizia muito bem com a realidade. O seu grupo político assume o poder através da eleição do prefeito Otacílio, mas na prática a gente nunca teve a comprovação disso, né? Não sei se teve alguma denúncia na justiça, se essas acusações que vocês faziam à época foram confirmadas ou não. O que a gente tem de fático é que as duas únicas rejeições de conta da história da Codesan foram durante o governo Otacílio, e hoje você está sendo processado por esse governo, por ter dado um prejuízo na contratação irregular de um escritório, né? Como é que se sustenta essa versão de uma gestão espetacular, diferenciada e que colocou a Codesan em outro patamar durante a sua passagem por lá? É muito simples, Diego. Se você quiser, eu posso transferir para você um arquivo de fotos que o senhor Eduardo Santos Blumer, quando assumiu a Codesan em janeiro de 2013, ele fotografou todo o pátio, a situação que estava aqui lá. Aquelas fotos que saíram no jornal esses dias, aquele monte de sucata, dando a ideia que aquilo existia lá quando eu estava na Codesan. Nada. O Eduardo já tinha feito uma limpeza e eu fiz mais várias limpezas lá, com vários leilões para vender sucata e limpar o pátio de vez. Então a Codesan em 2013, ela não tinha nenhum equipamento. É só caminhão velho. Você está aí na rua, aí, quem está naquele tempo, via como é que eram os caminhões de lixo da Codesan. Qual que era o estado daqueles veículos lá? Uma máquina importantíssima nos trabalhos de estrada rural e também na cidade, que é a moto-enveladora, também conhecida como Patrol. A Codesan tinha 3, que datava lá dos anos 70. Dos anos 70. É o que tinha lá para operar, só que elas não funcionavam. Estavam sempre quebradas. Então, o que eu vi lá na contabilidade da gestão anterior? Um gasto gigantesco com a contratação de serviços de fora. Equipamentos, máquinas, caminhões e tudo mais, para fazer algum trecho de estrada que estava mais crítico. Porque quando nós pegamos as estradas, estava um caos as estradas rurais. Você vai na Codesan hoje, nem precisa ir, vocês sabem disso, olha os equipamentos que tem lá hoje. Foi praticamente renovada, eu diria que acho que não está zerado ainda a frota, mas está quase. Se isso não é uma mudança de patamar... Sim, mas aí o governo despejou dinheiro lá dentro. Por que o doutor Otacílio conseguiu comprar todos esses equipamentos e a outra gestão não conseguiu comprar em 12 anos? E o Otacílio em 4 anos, e agora ao longo desse mandato, cada dia chega um novo equipamento lá. Porque a Codesan antes tinha um custo altíssimo, só com hora extra fictícia, que as pessoas do escritório recebiam e não trabalhavam, está rolando aí toda essa conversa na justiça e tudo mais, era uma fortuna. E excesso de gente. Então, a Codesan tinha um custo altíssimo e a prefeitura repassava esse custo, esse dinheiro para cobrir esse custo, independente do serviço prestado, da qualidade do serviço prestado, para não dar BO político. Nós fechamos 12 anos no azul lá com 30 mil, 40 mil, 50 mil cada ano de lucrozinho lá. Ficção, isso é ficção. A prova de que é ficção era o pátio da empresa. Não tinha um equipamento em condições de uso lá que tinha sido adquirido recentemente. Então, essa é a prova dessa afirmação. E o doutor Otacílio deixou bem claro em 2013, quando ele indicou o Eduardo Blum, disse, olha, a Codesan, na minha gestão, vai receber apenas pelo serviço prestado. Se não prestou, não vai receber nada. Cláudio, eu preciso passar a pergunta para o André. Já para encerrando a minha parte, está no último bloco, eu queria uma questão, duas questões rapidinhas. Primeiro, queria que o senhor apontasse o principal erro dos 2 mandatos do Otacílio. Ele é passível de erro, como todo mundo é. O que foi errado na sua visão? E um segundo, hipoteticamente, o senhor acha que o Otacílio, apesar de ser um homem de sucesso, empresário, como o senhor falou bem, compraria um carro usado do senhor?
A primeira questão, eu vou responder, mas não dizendo em termos de erro, né? Porque é uma questão que eu conversei muito com ele nas viagens que a gente fazia, na minha primeira etapa do trabalho com ele. Não um erro, mas uma impossibilidade de fazer, porque ele pegou uma cidade destruída, asfalto destruído, educação com uma fila gigantesca de crianças aguardando vaga em creche, postos de saúde inadequados, ausente onde a população precisava, que era o seguinte, né? Então a gente conversou muito, e isso eu acho que seja quem for o próximo prefeito, ele tem total condição de dar início a esse projeto, porque a cidade está saneada, basta apenas um pequeno investimento anual para você manter o que está aí em ordem, não mais milhões e milhões que foi preciso gastar em asfalto e tudo mais. Então não é um erro, foi uma impossibilidade que recurso que poderia ter sido canalizado para isso, teve que ser canalizado para recuperar a infraestrutura da cidade, urbana e rural, que na minha visão, e ele sempre concordou com isso, e corremos atrás, não existia nenhum programa, nem federal, nem estadual para isso, que Santa Cruz precisa voltar a asfaltar a estrada rural. Nós temos 1.200 quilômetros de estradas rurais e uma quantidade de quilômetros muito pequena de vicinais asfaltadas. E Santa Cruz é o 26º município em extensão territorial do estado de São Paulo. Então nós precisamos voltar, nós precisaríamos, na minha visão hoje, trechos que eu delimitei, que eu anotei e tal, nós precisaríamos asfaltar pelo menos 150 quilômetros de estradas rurais. E o carro usado compraria do senhor? Não compraria não, sabe por quê? Ele compra novo. Então, ele só compra carro zero e carro bonito, né? A minha última pergunta, Cláudio, voltando no tema da Sueli Feitosa, como é que está a sua situação hoje? Claro que esse processo ainda está correndo. Você teve que provar ou está tendo que provar como está a sua condição financeira, suas contas, bens, como é que ficou essa situação? Como que você está hoje? Pô, Doni, você vai me prestar um dinheirinho? Eu estou desempregado, com as minhas contas atrasadas e estou em tudo quanto é lugar procurando emprego. Essa é a minha situação. Mas depois disso, qual que foi a sua ligação com a polícia, com a justiça? Tiveram que... Não, sempre que fui chamado a... Existe algum tipo de investigação? Tanto no Ministério Público, na delegacia... Bens, alguma coisa do tipo? Sempre que eu fui chamado, eu prontamente fui lá e apresentei aquilo que era requerido. Eu falei que eu pergunto, mas o Doni entrou nesse assunto de orçamento doméstico, um parêntese. Aquela passagem sua pelo gabinete do prefeito Otacílio, pouco antes de uma coletiva, em que a expectativa gerada era para a sua possível exoneração, à época eu tive a informação que um argumento que o senhor teria falado ao prefeito era justamente de que se o senhor deixasse a Codesan naquele momento, financeiramente isso iria prejudicá-lo. Esse foi um argumento para que o senhor não fosse demitido? Não teve argumento nenhum. Teve argumento nenhum. Eu fiquei aquele tempo todo, mas nós não ficamos aquele tempo todo conversando só sobre esse assunto. Eu tinha alguns problemas lá na Codesan que eu precisava de uma opinião dele, e então uma parte do tempo nós conversamos sobre essas questões também. E ele só me perguntou o seguinte sobre essa questão. Ele falou: Cláudio, eu te conheço, eu sei que o documento é fajuto e tal, né, não joga no ventilador e não apresenta nada, minimamente que possa induzir pelo menos, olha, acho que tem coisa aí. Mas ele falou assim: olha, eu posso ficar tranquilo em relação a isso? Eu falei: até debaixo d'água. Agora, argumentei, falei: olha, agora há um inconveniente que cria uma celeuma toda, vereadores de oposição já começam a se assanhar. Vamos ver como é que vai ficar no desenrolar dos dias aí, porque isso começa a ter muita pressão. O prefeito, toda hora vocês vão entrevistar, ele vai ter que ficar respondendo: mas por que não demitiu o Claudio Gimenez? Por que não demitiu o Claudio Gimenez? Demitiu o pessoal da tesouraria? Falei, se a coisa ficar muito insustentável, fazer o quê? A gente encerra. Se der para tocar, a gente toca. Por quê? Porque você não pode sair correndo quando uma pessoa desonesta quer acabar com a tua vida através de uma calúnia. É preciso tomar cuidado com isso. E não era naquele dia, naquela época, não só hoje. Agora, só que o tempo para que todos fiquem sabendo disso
é demorado. Já se passaram mais de 2 anos do fatídico dia 17 de maio, e eu não esqueço dessa data, não por ter sido citado, porque eu faço aniversário no dia 16 de maio. Naquele ano, de 17, foi meu presente de aniversário. Então é uma data que eu não vou esquecer jamais. Mas já se passaram mais de 2 anos e até agora nós não tivemos ainda, porque agora a reparação é apenas na esfera judicial. Não tem outra. Não adianta mais eu ficar dando entrevista para vocês dizendo, olha, não fiz nada daquilo, não fiz nada daquilo. Isso não adianta mais, entendeu? No começo do programa, o senhor disse que a Secretaria de Saúde saiu das páginas dos jornais depois que o Diego Cingolani assumiu. E eu faço essa comparação com a Codesan também. A Codesan também saiu das páginas dos jornais depois que o Maurício Salemi assumiu. Como o senhor avalia isso e como o senhor avalia a atual gestão? A atual gestão do Maurício? O Maurício é um cara, nota o quê? 1000? Nota 1000, né? Não só lá na Codesan, mas quando ele estava aqui vocês acompanharam o trabalho dele na cultura, né? Quanto que ele conseguiu alavancar todos esses eventos aí da cidade. O Maurício é um cara espetacular. Então, foi muito feliz em tê-lo na administração. O senhor se encontrou com ele recentemente numa audiência de conciliação, já que a Codesan está processando o senhor agora. O Maurício que foi lá representar? Não, quem trata disso é advogado. Houve conciliação? É o procurador do município aqui. Sim, que agora a Codesan pertence diretamente à prefeitura. Que faz isso. E houve acordo? Não, claro que não. Eu discordo dessa opinião da empresa. Estou apresentando, só para concluir, estou apresentando agora, semana que vem, a minha contestação. E a Justiça também, nesse caso, é que vai decidir, né? Cláudio, a minha última pergunta em relação à Prefeitura, novamente, de Santa Cruz do Rio Pardo, a sucessão do prefeito Dr. Otacílio. Você deixou bem claro que não quer falar sobre isso, somente em fevereiro. Mas digamos que lá em fevereiro, de repente, você vai apoiar o Diego Cingolani para a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. O que você teria para acrescentar? O que você somaria nessa chapa do Diego Cingolani, do Edivaldo? Caso contrário, você não acerta com eles. O Cláudio Mendes não vai apoiar. E vai apoiar Murilo Sala ou Luciano Severo. Poderia acontecer. O que você teria, ou você teria alguma coisa, como adversário de jogo político, a gente sabe que acontece isso, que poderia atrapalhar essa corrida do Diego Cingolani? Como aliado, você acrescentaria o quê? E adversário, você teria alguma coisa que poderia atrapalhar ele? Vamos lá, de volta para o futuro. O Dário quer antecipar a conversa de todo jeito, né? Mas é o seguinte, Dário, o Diego é um cara de 30 e poucos anos. Ele realmente, eu acho que vocês aqui, ou quem quer que seja, eu acho que ninguém discorda que ele é um excelente secretário de saúde. Um cara com uma capacidade de gestão muito grande. Não é fácil gerir a Secretaria de Saúde, não é fácil, você está lidando com a vida de pessoas. Então, na minha opinião, é a secretaria mais difícil que tem. E ela exige o tempo inteiro mais recurso. Constitucionalmente, 15%, o município é obrigado a gastar, Santa Cruz gasta o dobro e nunca é suficiente. Por que não é suficiente? Porque a saúde é uma coisa imponderada. Você está bom aqui, saiu aí, caiu na calçada, vai ter gasto lá nos equipamentos de saúde. Mas parafraseando André Rubio, você compraria um carro usado do secretário de saúde? Como é que é? Você compraria um carro usado do secretário de saúde? Eu dou um beijo na boca do Diego, se precisar. Gosto dele demais. Dentre, já que o prefeito havia anunciado que um dos seus secretários seria o indicado, né, e já indicou antecipadamente, que eu já falei, ao meu ver, precipitadamente, não só dele, mas de quem também está na oposição, né? Eu acho que a gente devia trabalhar agora, não só ele, mas os outros também, mesmo quem é oposição. E o ano que vem, claro, chega uma hora que o tempo vai encurtando, você tem que tratar de eleição, não tem como, né? Mas temos que encurtar para o bem da cidade, o bem do país, teremos que encurtar esse prazo. Então, seja onde ele estiver, eu vi vocês anunciaram na imprensa esses dias, que agora eu só fico sabendo da administração pela imprensa, que eu estava falando antes. Eu não fico correndo corredores aí de secretarias ou lá gabinete, porque eu não tenho nada para fazer mais, não ocupo cargo, ficar atrapalhando a vida das pessoas, né? Deixa as pessoas trabalharem. Mas o Diego, vocês ventilaram de uma possível ida dele para gerir a Santa Casa, não sei se procede ou não isso, mas seja onde for ele, seja secretário de saúde, seja gestor da Santa Casa,
seja candidato a prefeito, seja secretário de saúde do estado, seja presidente, seja o que for. O Diego, por ser um cara novo ainda, de 30 e poucos anos, ele tem um grande futuro pela frente. Pode ser na política, pode ser na vida privada, gerindo empresas, gerindo coisas, né? E ele vai ser bem sucedido. Aonde ele estiver, ele vai ser bem sucedido. É a opinião que eu tenho. O senhor não tem nada que desabone ele? Não, de jeito nenhum. Nossa, pelo amor de Deus. Cláudio, eu havia dito que encerraram a minha parte, mas eu tenho que fazer esse questionamento. O senhor falou várias vezes aí sobre a imprensa. Eu já vi o senhor muitas vezes sugerindo pauta, falando agora pra gente aqui sobre pauta, sobre manchete em jornal, em rede social, o senhor dando palpite algumas vezes, em colocação de termos, inclusive. A nota que o senhor dá para a imprensa de Santa Cruz do Rio Pardo? Sem fazer média. Individual ou coletivo? Não, coletivo. Não vou botar o seu saia justa. É o seguinte, eu dou nota 10 no sentido de que uma democracia não pode prescindir da imprensa. Nem da boa, nem da ruim. E dou nota 2 para aqueles momentos de maior afobamento, né? Por exemplo, teve um cara que antigamente tinha os grandes repórteres, né? Aqueles que faziam aquela reportagem investigativa. O Dário tem essa veia aí, né? Ele devia explorar mais isso. Dá sugestões. Minha pergunta é pertinente. O senhor mais uma vez dá sugestões. Sim, eu gosto das suas matérias, porque você coloca matérias regionais, né? E é bom saber um pouco o que está acontecendo na região e tal, né? Mas não só acidente de carro, você põe outras coisas e tal, né? Por isso, Cláudio, que eu estou insistindo no Diego Singolani, fazendo a veia investigativa. Então, André, assim como na política, entre os empresários, entre os trabalhadores, no quarteirão que a gente mora, em todo lugar, tem as coisas boas, tem as pessoas boas, tem as não tão boas, né? A imprensa é assim também, entendeu? A imprensa não é descolada da realidade, do mundo, da convivência. Ela está no meio e ela sofre a influência disso também, né? E aí cada um... nós temos lá o programa da Atena, que é aquilo lá que né? Eu desaprovo aquilo lá, entendeu? Não assisto, não gosto daquele tipo de coisa, entendeu? Mas... nós vamos proibir as coisas? Isso acontecia no tempo da ditadura. Eu tomei borrachada nas costas lutando pela redemocratização. E quando você faz isso, você não pode dizer que a imprensa não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode deixar de... Eu posso, se eu não concordar... aliás, eu não posso, eu tomei uma decisão que eu não vou fazer isso na minha militância política. Se for uma coisa pessoal, aí outros 500. Mas na minha militância política, eu decidi que eu não vou processar a imprensa, entendeu? Por mais que ela tenha levantado uma calúnia, não sei o que lá e tal, mas para quem se sentir ofendido com uma calúnia, você tem a justiça para recorrer, né? O perigo disso, a gente vê aí jornalistas assim, mais de veículos mais nacionais e tal, tipo, que eu gosto muito, né? Tenho assistido na TVT lá o Juca Kfouri entrevistando, gosto do blog dele, né? Para ver as notícias de esporte, a maneira como ele escreve, mas vira e mexe, ele está com um monte de processo. Aquele que morreu recentemente lá, o Paulo Henrique Amorim, ele fez um desabafo lá, eu vi o vídeo dele, não sei se vocês assistiram, que ele estava engolido pela quantidade de processos. Será que ele é só que ele está caluniando as pessoas? Ou porque a justiça está sendo usada por poderosos, por pessoas, para destruir uma pessoa? O senhor dá 10 no total e 2 para alguns órgãos. Casos específicos que fogem do normal aí, né? Cláudio, a gente precisa finalizar o nosso episódio. Primeiramente, muito obrigado à bancada de entrevistadores. Considerações finais? Olha, Renan, repetir o que eu falei no início. Parabéns pela iniciativa. Continue... Você e todos, né? Cada um aqui pertence a um veículo diferente, que abram mais espaço para isso. Principalmente quando vai caminhando para um processo eleitoral, isso é importantíssimo. Parece que não, mas você olha lá a quantidade de visualizações e tal, as pessoas estão vendo, estão assistindo, leem o jornal, ouve o rádio, ouve blogs, lê, enfim... até enquete do Doni, as pessoas leem também, estão curiosas para saber a quem você está se referindo, né? Você votou na enquete do Doni? Então, não. Até eu não saber quem que é, não vou votar. Então, continua assim que eu acho que esse é o caminho certo. Muito obrigado. Nós que agradecemos também por ter aceitado o convite.
Muito obrigado a você que nos assistiu. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas.